A história da Arca de Noé todo mundo conhece, né? Pelo menos a gente acha que conhece. Um homem bom, um dilúvio gigante, um barco cheio de animais. Mas, e se essa for só a pontinha do iceberg? Vamos mergulhar fundo para entender o que essa história milenar revela sobre o nosso mundo interior. Ok, vamos começar com uma ideia que pode mudar tudo. E se a história inteira não for sobre um evento que aconteceu lá fora, no mundo físico, mas sim uma grande alegoria? Um tipo de mapa para uma jornada que acontece dentro de cada um de nós. Isso muda toda a perspectiva, não é mesmo? É que textos antigos como a Torá não são simplesmente livros de história. Segundo a sabedoria da Cabala, eles funcionam como guias para a nossa alma. Eles usam essas narrativas, essas histórias, para descrever forças e processos espirituais que todos nós vivenciamos. E aqui está o ponto-chave. Essas narrativas não são sobre um passado distante, elas são sobre o aqui e agora, sobre a luta constante que acontece dentro da nossa mente e do nosso coração. São, na verdade, um manual para a nossa própria evolução. Certo. Se a história é interna, então o que é o dilúvio? Com certeza não é água caindo do céu. É algo muito mais pessoal e, para muita gente, bem mais perigoso. A metáfora aqui é, muito poderosa. O dilúvio, as chamadas águas más, representa aquele momento em que a alma fica completamente submersa pela nossa própria vontade egoísta de receber. É uma crise interna, sabe? De proporções gigantescas. O ego, ou essa vontade de receber, é a fonte do dilúvio. É aquele desejo que, quando a gente não controla, cresce e nos afoga em egocentrismo. Acaba nos desconectando dos outros e do nosso propósito maior na vida. Então, se o dilúvio é o ego, a arca tem que ser a salvação. Mas como é que se constrói uma arca que não é feita de madeira? A arca não é um objeto físico, é um estado de consciência. É a qualidade da doação. É como criar ativamente uma espécie de bolha mental de generosidade, de conexão, para se proteger daquelas ondas gigantes do nosso próprio egoísmo. E o processo é bem claro. Primeiro, é preciso reconhecer, perceber quando o ego está subindo. Depois, de forma consciente, criar essa proteção, focando em doar, em pensar no bem-estar dos outros. É um jeito de se elevar acima da tempestade, sabe? Resistindo até ela perder a força. Aí o dilúvio passa e a história nos fala sobre um arco-íris, sobre uma aliança. Geralmente a gente vê isso como um final feliz, só que a interpretação espiritual mostra uma camada bem mais complexa. Olha, isso pode até soar chocante, mas, por essa ótica, o arco-íris não é um símbolo de paz garantida. Muito pelo contrário, ele simboliza uma fraqueza. Pensa bem, a gente só faz um contrato quando existe o risco de ele ser quebrado. A aliança do arco-íris é um lembrete de que a correção não foi total. É um pacto que existe por causa da possibilidade de um novo conflito, o que já sinaliza que problemas maiores vêm por aí. E como era de se esperar, o ego retorna. Depois de 10 gerações, ele não aparece mais como um dilúvio todo caótico, mas de um jeito muito mais organizado, mais ambicioso. Existe um ciclo muito claro aqui. O dilúvio foi uma resposta ao crescimento desenfreado do ego, mas depois o ego se reconstrói e tudo culmina na Torre de Babel, uma tentativa de controlar os céus usando a própria força. Essa luta interna é personificada por duas figuras. De um lado, Nimrod, que representa esse ego que quer dominar tudo. Do outro, Abraão, que representa a qualidade da alma que busca doação, a conexão verdadeira. É a grande batalha que define a próxima fase do desenvolvimento espiritual. Agora, vamos trazer toda essa alegoria antiga para o nosso tempo, porque a história da Torre de Babel talvez nunca tenha sido tão relevante quanto é hoje. O nosso sistema global, focado em lucro, em competição, essa é a Torre de Babel moderna. As crises financeiras, as divisões sociais, essa dificuldade que a gente tem que se comunicar de verdade, tudo isso é a manifestação do mundo de hoje, daquela confusão de línguas que começou quando o ego tomou o controle. Então, a pergunta final que essa análise toda deixa é a seguinte: em meio a uma sociedade que não para de construir torres de ego, o que está sendo construído internamente? Mais um andar nessa torre ou, quem sabe, de forma silenciosa, uma arca?